A aula de hoje será sobre a correção dos exercícios que foram pedidos para as férias e a lição que eu dei na última aula. O primeiro exercício, vocês tinham que colocar aí qual era o pronome demonstrativo correto para preencher aí a lacuna. A letra A, não me preocupa esta mancha que tenho no rosto. Vamos relembrar um pouquinho do este, essa e aquela? Este, esta, isto, eu uso quando está próximo de quem fala. Esse, essa, isso, próximo de quem ouve. E aquele, longe dos dois. Então, letra A é a mancha que está perto do rosto. Então, é esta. Marcela, é bom esse livro que está com você? Então, longe de quem está falando. Ricardo, é seu aquele caderno aí perto de sua carteira? Então, a carteira está perto do Ricardo. Então, esse. Este técnico aqui ao meu lado, então está perto de quem está falando. Então, este. Tatiana, aquele guarda-chuva que está lá em casa, então longe dos dois falantes. Então, aquele. Senhores jurados, este documento aqui, então o documento está perto de quem está falando. Então, este. O 2, nós tínhamos que conjugar os verbos. Então, A, morar, presente do indicativo. Meus irmãos moram. Conhecer, pretérito perfeito. Tu conheceste. Partir, pretérito imperfeito. O trem partia. Colher, futuro do presente. O agricultor colherá. Querer, presente do indicativo. Os alunos querem. Ler, presente do indicativo. Os adultos não leem. Se nós víssemos o filme, comentaríamos. Comentar, futuro do pretérito. Partir, pretérito perfeito. Tu partiste. Dar, presente. Os médicos dão. Quando eu encontrar o livro pedido pelo professor, eu comprar presente. Compro. Fazer, pretérito mais que perfeito. Nós fizéramos um enorme bolo. Lídia e José iam viajar. Ir, pretérito imperfeito. Dar, futuro do pretérito. Nós daríamos as informações. Estar, pretérito perfeito. Estiveste. Ver, presente do indicativo. Ivo e Lara vêm. Fazer, pretérito mais que perfeito. Fizéramos. Vir, pretérito imperfeito. Elas vinham. Ir, Ângela foi. Pretérito perfeito. Cantar, futuro do presente. Rita e Lúcia cantarão. O exercício 3. Os verbos destacados estão no presente? Como ficaria se estivessem no pretérito imperfeito? Então, olha lá. Tem, chove, é e molha são verbos que estão no presente do indicativo. Presente. O agora, né? A ação acontece no momento em que se fala. Em modo indicativo, porque eu tenho a certeza. Como que ficaria no pretérito imperfeito? Então, olha lá. Tinha, chovia, era e molhava. Esses verbos passam a ser conjugados no pretérito imperfeito, uma ação que acontece no passado e ela ainda continua, ela não está finalizada. 4. De acordo com o texto, relacione todos os adjetivos abaixo aos substantivos a que se referem. Então, substantivo, aquele que nomeia. Adjetivo, aquele que qualifica, dá uma característica, tá bom? Então, quem é dura é a casca. Curtas, patas. Pretas, pintas. Vistosas são as cores. Amarelo é o líquido. Tóxicas, substâncias.
Desagradável é o cheiro e benéficos, insetos, tá bom? A coluna aí, a segunda coluna, todas as palavrinhas são substantivos. E a primeira coluna são adjetivos. No exercício 5, eu vou identificar se é um adjetivo ou um advérbio. Adjetivo caracteriza o substantivo. Advérbio se refere ao verbo ou ao adjetivo ou ao próprio advérbio, indicando uma circunstância. Nossa viagem deu certo. Certo se refere ao verbo dar. Deu como? Certo. Então, referindo-se a verbo, advérbio. Ela estava certa. Certa se refere a ela. Então, é um adjetivo, caracterizando aí o pronome pessoal do caso reto, ela. Pegue um copo redondo. Redondo se refere ao copo, substantivo, função de adjetivo. Fala-se por aí que certa bebida desce redondo. Redondo é o modo como essa bebida desce, referindo-se a verbo, advérbio. Fale pausado. Pausado se refere ao modo do verbo falar, portanto, advérbio. Ele tem uma fala pausada. Pausada se refere ao substantivo fala, portanto, adjetivo. O exercício 6, eu tenho que dar a classe morfológica das palavrinhas em negrito. O a do a boca, artigo definido, porque acompanha o substantivo boca. A seu ver é uma preposição que liga dois termos. O achara, pronome pessoal do caso oblíquo, porque ele está no lugar de um substantivo. O desagradara, pronome pessoal do caso oblíquo, porque também está no lugar de um substantivo. Agora é o grau dos adjetivos. Minha festa de aniversário foi a mais comentada da cidade. Grau superlativo relativo de superioridade. Por quê? Porque eu tenho a minha festa sendo comparada em relação a outras da cidade. Então, a minha festa com o grupo. Então, grau superlativo relativo de superioridade. Alexandre estava muito contente com a sua nota de gramática. Esse muito contente eu não estou comparando, né? Então, é o grau superlativo absoluto analítico. Eu estou intensificando o adjetivo contente, colocando uma palavrinha aí junto do adjetivo. Portanto, o grau superlativo absoluto analítico. Marília é a menor aluna da classe. A mesma coisa, eu estou comparando Marília com o grupo das alunas da classe. Então, grau superlativo relativo, só como ela é a menor, de inferioridade. Otacílio é menos elegante do que André. Grau comparativo de inferioridade. Por quê? Eu estou comparando o Otacílio com o André. Agora, nós tínhamos que separar o sujeito do predicado. Então, como que eu acho o sujeito? Primeira coisa que você tem que achar é o verbo na oração. Então, na número 1, o verbo é trazem. Quem é que trazem glóbulos vermelhos? Então, quem que traz glóbulos vermelhos? Os efeitos 3D. Então, os efeitos 3D trazem glóbulos vermelhos. Sujeito, os efeitos 3D. Achei o sujeito, tirei o sujeito da minha oração, tudo que sobra, predicado. Entre vários temas, trazem glóbulos vermelhos, triângulos isósceles e partículas de CO2. Frase de número 2, mesma coisa. Cadê o verbo ou a locução verbal? Podem ser. Quem pode ser aliado dos alunos? Recursos como 3D e os tablets. Então, sujeito, recursos como 3D e os tablets. Tirei o sujeito, tudo que sobrar é predicado. Atualmente, podem ser aliados dos alunos nas salas de aula brasileiras. O exercício 9 é em relação agora aos tipos de sujeito. Então, vamos lá. Sujeito simples, aquele que só tem um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, ele é identificado pela desinência
verbal, ele não está na oração. Sujeito indeterminado, é a mesma coisa, ele não está na oração, mas nós temos duas regrinhas para sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, eles, ou verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavrinha se. E o sujeito inexistente não tem oração. A minha oração não tem sujeito. Então, eu posso ter verbos que exprimem fenômenos da natureza, verbo haver no sentido de existir, o verbo ser, estar, fazer, indicando tempo decorrido ou meteorológico. Então, olha a primeira oração. Choveu muito ontem à noite. O verbo é chover. Chover indica fenômeno da natureza, sujeito inexistente. 3. Cantar faz bem para a alma. Quem que faz bem para a alma? Cantar. Então, eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Perdi o voo. Quem perdeu o voo? Eu. Então, ó, não está aí na oração. Então, eu tenho um sujeito oculto. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Quem que já está no carro? As malas e as chaves. Portanto, eu tenho dois núcleos, chaves e malas, sujeito composto. Não encontraram o culpado. Quem que não encontraram? Eles. Eles é terceira pessoa do plural, portanto, sujeito indeterminado. 10. Aqui nós já vamos ter que separar o sujeito do predicado, classificar o sujeito e indicar um núcleo. Então, vamos lá. A festa continuou madrugada fora. Sujeito simples, a festa. Núcleo do sujeito, festa, porque núcleo é a palavra mais importante. Predicado, continuou madrugada fora. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Sujeito simples, o diretor da empresa, porque quem que encerrou satisfeito a reunião? Lembra lá, o sujeito não precisa estar no início da oração, não. Núcleo, diretor, predicado, encerrou satisfeito a reunião. Bateram no meu carro. Sujeito indeterminado, eles, olha lá, verbo na terceira pessoa do plural. Núcleo do sujeito, eles. Predicado, bateram no meu carro. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Sujeito composto, estudo e dedicação. Núcleo do sujeito, estudo, dedicação. Predicado, são essenciais para a aprovação. Há muitos alunos aqui. Sujeito inexistente. Olha o verbo haver no sentido de existir. Então, eu coloco um tracinho. Núcleo do sujeito, tracinho, predicado. Há muitos alunos aqui. Agora são os testes. Ó, havia poucos peixes naquele lago. Olha o verbo haver aí no sentido de existir, não é? Então, sujeito inexistente. Nas orações a seguir, então olha lá, as chuvas abundantes anunciavam o verão. Quem que anunciava o verão? As chuvas abundantes. Quem é o núcleo? Chuvas, sujeito simples. Eu e você, vamos juntos. Quem que vai junto? Eu e você, composto. Necessita-se de ajuda. Olha o verbo na terceira pessoa do singular, ele, mas olha o pronome se, portanto, é letra D. Agora eu tenho que assinalar a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome. Então, a única que tem aí é a letra A, porque olha a B, Inglaterra é substantivo, só que bonito é adjetivo. Tudo é um pronome indefinido e lhe, pronome pessoal do caso oblíquo. Pessoas, substantivo, inconformadas, adjetivo. Os, artigo definido, alojamento, substantivo. Então, é a letra A. Lata é um substantivo e dele, né, seria o pronome possessivo, tá bom? Na frase, todos ouviram a explicação, mas nada fizeram, em que pessoa, número, modo e tempo os verbos estão conjugados? Os verbos ouviram e fizeram estão conjugados. Então, olha lá, ouviram e fizeram. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ok? Todos ouviram e nada fizeram.
Indica a opção em que a classe gramatical da palavra destacada não está corretamente identificada. Nunca é um advérbio. Alguém, pronome. Um falar. Aí, falar não é verbo, porque olha, antes da palavrinha falar, nós temos um artigo indefinido, que está substantivando a palavra. Então, esse falar é um substantivo. Em que grau está o adjetivo feliz na frase? Ele ficou muito feliz. Então, olha lá, eu não estou comparando nada, eu só estou intensificando o adjetivo com uma palavrinha acompanhando. Grau superlativo absoluto analítico. Qual das seguintes opções não é formada por dois pronomes? Então, olha lá. Sua irmã, né? Eu vi sua irmã ali parada. Eu tenho dois pronomes. Eu, pronome pessoal do caso reto. Sua, pronome possessivo. Aqueles documentos são teus. Aqueles, pronome demonstrativo. Teus, pronome possessivo. Ninguém sabe tudo. Ninguém e tudo, pronomes indefinidos. Conforme Pedro disse, todos vieram. Eu só tenho aí todos. O conforme Pedro disse não são pronomes e vieram é verbo. Qual é a sequência das classes gramaticais presentes aí na frase? Chorar é um verbo, não é um advérbio, é verbo ser, a artigo definido, solução substantivo. Marque a frase em que o termo destacado é uma circunstância de causa, né? Agir com calma é o modo. Os alunos falam com as mãos, é o modo. Apesar do fracasso, aí esse do fracasso não é uma causa. Aquela rua é demasiado estreita, né? Então, ali é como, são todos advérbios de modo. Quase morri de vergonha é a causa, né? Qual é a causa do quase morrer de vergonha? Então, causa é morri de vergonha. Enquanto punha o motor em movimento. Esse punha é um pretérito imperfeito do indicativo, certo? Agora nós vamos para a correção do gramaticão, tá? Que foi a matéria que eu expliquei aí para vocês da predicação verbal. Então, intransitivo, verbo que não exige complemento. Transitivo, exige. Direto, um complemento sem preposição. Indireto, um complemento com preposição. Direto e indireto exige dois complementos, um com e outro sem preposição. E o verbo de ligação, que é aquele que indica estado. Então, vamos lá. O gerente visou o cheque. Visar é uma ação. Então, ele visou o quê? O cheque. Então, esse verbo pediu um complemento sem preposição, transitivo direto. O atirador visou o alvo. Mesma coisa, ele visou o quê? Olha a pergunta aí, o quê? Precisou de um complemento sem preposição, transitivo direto. Visamos a um cargo elevado. Então, visamos a quê? Olha o A aí da preposição, transitivo indireto. Isto não procede, tá? Então, olha lá. Quando eu falo aí o procede, ele por si só já passa a informação. Ele não precisa de complemento. Então, é um verbo intransitivo. Procederemos a um inquérito. Procederemos a quê? Olha a preposição aí. Transitivo indireto. Informamos o desastre ao prefeito. Informamos o quê? O desastre. E informamos a quem? Olha esta oração aí necessitando de dois objetos, tá? O desastre é objeto direto, porque não tem preposição. Ao prefeito indireto, olha a preposição a. Então, aí o informar é um verbo transitivo direto e indireto. O prefeito anda pelas ruas. Por que esse anda é um verbo intransitivo? Porque esse andar não indica uma característica, um estado, e sim uma ação de andar pela rua. Então, ele é um verbo intransitivo, ele não precisou de objeto. O prefeito anda preocupado. Então, andar preocupado não é ação,
É o estado, é a característica do prefeito. Então, esse andar é verbo de ligação. Quero lápis. Quero o quê? O lápis. Então, o verbo querer pede um complemento e não tem preposição, transitivo direto. Quero a meus amigos. Eu quero a quem? Olha a preposição a aí. Então, objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto. Juvenal atualizava seus conhecimentos. Atualizava o quê? Seus conhecimentos. O cão desapareceu na planície vazia. Então, olha lá. Quando eu digo que o cão desapareceu, eu consigo entender, eu não preciso de complemento, né? Na planície vazia é o lugar aonde ele desapareceu e não um complemento do verbo, não é um objeto. Então, eu tenho verbo intransitivo. Os meninos estavam nervosos. Então, olha lá, o estar é verbo de ligação. Ah, lembra que quando eu expliquei lá para vocês, eu dei uma listinha. É importante aí memorizar os verbos de ligação, porque ele nervoso é a característica do menino, então é verbo de ligação. Estar nervoso não é ação, é um modo de ser. Ofereceram o cargo ao deputado. Ofereceram o quê? O cargo. E ofereceram a quem? Ao deputado. Então, verbo transitivo, direto e indireto. Aqueles soldados não confiam em seus superiores. Olha lá o confiar. Confiar em quem? Em seus superiores. Preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. A noite chegou inesperadamente. Quando eu digo que a noite chegou, ela por si só também, esse verbo, ele já passa toda a informação. Então, é um verbo intransitivo. Fatos estranhos sucederam naquela noite. A mesma coisa, né? Os fatos estranhos sucederam, fatos estranhos aconteceram. Eu não preciso do objeto, ele por si só já passa aí a informação. Bom, seja o arco-íris na nuvem de alguém, né? Agora a gente tem aí umas nuvens em cima, né? Esse bendito vírus, mas logo, logo ele vai embora e nós vamos estar juntos novamente. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, pode mandar ali pela Agenda Edu, que nós vamos nos comunicando, tá bom? E logo, logo a gente vai conseguir fazer uma aula síncrona. E aí nós vamos poder tirar as dúvidas ao vivo, ok? Um beijo, tô com muitas saudades.